Bem-vindos ao The Debate. Para começar hoje, eu quero que você imagine o seguinte cenário. Pensa no diretor de operações de uma gigantesca multinacional no Brasil. E, bom, ele decide que a empresa precisa de uma nova campanha de marketing interno. Tá, um cenário super comum. Super comum, exato. Aí um sobrinho dele, que é recém-formado, tem uma pequena agência de publicidade e ganha a concorrência para prestar esse serviço. No nosso sistema tributário antigo, contanto que a nota fiscal fosse emitida direitinho, o problema seria, no máximo, uma questão de governança interna da empresa, né? Aham, um problema de compliance interno, basicamente. Isso. Mas a partir de abril de 2026, com a regulamentação da nossa nova Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS, esse exato cenário pode se transformar num pesadelo corporativo. Um pesadelo na casa dos milhões de reais. Olha, uma mudança de paradigma brutal, né? Porque a gente sempre operou com a ideia de que o imposto incide sobre o valor da nota. O que está lá escrito no papel é a base de cálculo. A verdade absoluta era a nota fiscal. Exatamente. Mas agora, se o sistema identificar um laço familiar ou um controle corporativo cruzado, a Receita simplesmente diz, tipo, não, esse valor não serve. Nós vamos reescrever essa nota fiscal com base no que a gente acha que o mercado cobraria. É muito assustador. E é exatamente essa mecânica que nós vamos destrinchar hoje. O novo Decreto 12.955 regulamentou a CBS, que é a nossa versão do IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, e o coração dessa regulamentação, especificamente ali no artigo 5º, trata das operações entre partes relacionadas. Que é onde a dor de cabeça começa. Pois é, o governo estabeleceu regras duríssimas para garantir que transações corporativas internas ou entre pessoas ligadas sejam tributadas pelo chamado valor de mercado. Então, a nossa grande questão hoje é analisar se as definições do que constitui uma parte relacionada aumentam ou reduzem a segurança jurídica para quem tenta empreender no Brasil. E, bom, nós estamos olhando para as mesmas regras, mas enxergando cenários completamente opostos, eu diria. Com certeza, porque, do meu ponto de vista, eu argumento que o decreto acerta em cheio. Ele traz critérios majoritariamente objetivos, supermatemáticos, que blindam o nosso novo sistema contra a elisão fiscal. Ele fecha aquelas brechas que empresas usavam para esvaziar a base de cálculo, sabe? Eu entendo essa visão, mas E, só para concluir a ideia, isso traz previsibilidade para as corporações. E previsibilidade, no final das contas, é segurança jurídica. eu não vejo essa precisão toda, não. Para mim, o texto tenta abraçar o mundo e cria uma malha de relações tão complexa, misturada com cláusulas puramente subjetivas sobre quem influencia quem, que o empresário entra num verdadeiro campo minado. Um campo minado. Você acha? Totalmente. O custo e a dificuldade do compliance vão às alturas, né? E a gente fica à mercê de interpretações fiscais que, honestamente, geram uma imensa insegurança jurídica para o contribuinte. Certo. Então vamos olhar para a mecânica da coisa. Para mim, o grande mérito desse decreto é fechar as portas da manipulação de preços usando regras matemáticas que estão lá no parágrafo 4º. Pensa na lógica de um IVA moderno. Tá? A espinha dorsal do sistema é a não cumulatividade. Sim, o que você paga vira crédito. Exato. O que você paga na compra vira crédito para bater na venda. Se uma indústria pode transacionar bens com a sua própria filial a preços artificialmente baixos, ela manipula essa cadeia de créditos. É matemática pura. Mas a questão não é a matemática. Mas veja, o texto diz que se uma entidade tem direito a 25% dos lucros da outra, ou se há um controle comum onde um mesmo sócio tem 20% do capital de ambas, elas são partes relacionadas. Ponto. Você olha o contrato social, faz a conta e pronto. Seria maravilhoso se parasse por aí. É um roteiro claro de conformidade, não acha? Você tem 20%, ajuste para o valor de mercado. Não tem? Segue a vida. Seria perfeito. Mas você e eu sabemos que o texto não para na matemática. O verniz de objetividade desses 25% esconde uma bomba relógio logo no parágrafo anterior, o famoso parágrafo 3º. Ah, a cláusula de influência? Isso. Ele institui que as partes são relacionadas quando uma estiver sujeita à influência, que possa levar a termos divergentes do mercado.
A palavra influência solta sim. Mas espera, a influência é um conceito fundamental no direito societário, não é novidade. Sim, no direito societário, mas aqui a gente está falando de tributação diária, de consumo, né? O que adianta eu ter uma régua matemática de 20% se o auditor da Receita tem um cheque em branco chamado influência? Não diria que é um cheque em branco. Deixa eu te dar um cenário prático que foge de grupos econômicos tradicionais. Imagina que a empresa A monta carros e a empresa B faz peças de plástico e vende, sei lá, 90% da sua produção para essa montadora A. Ok, uma relação de fornecimento forte. Muito forte. Mas eles não têm um único sócio em comum, zero cruzamento acionário. Mas, pela regra de influência, o auditor fiscal pode olhar e dizer: bom, a montadora A dita os preços, há uma dependência econômica absurda, portanto, há influência indireta. Mas isso acontece no mercado. Sim, mas aí, com base nessa interpretação quase psicológica de poder de mercado, ele desconsidera o preço legítimo negociado entre dois CNPJs independentes e arbitra um valor maior para a CBS. Como um diretor financeiro projeta o fluxo de caixa dele num cenário desses? Olha, eu vejo onde você quer chegar, e eu entendo que, como advogada tributarista, você fique preocupada. A preocupação com a subjetividade é natural, mas me deixe tentar reformular como essa regra funciona na prática. Tá, me mostra o seu ângulo. Essa cláusula de influência não é um defeito do texto. Ela é uma rede de segurança vital. Pense nas regras de trânsito, tá bom? Nós temos a regra matemática, limite de 100 km por hora numa rodovia. Isso é o critério de 20% do decreto. É a régua. Aham, a regra clara. Exato. Mas nós também temos a regra subjetiva de que você não pode dirigir de forma perigosa sob chuva intensa, mesmo que você esteja a 80 por hora, abaixo do limite. O sistema tributário precisa se defender contra fraudes muito sofisticadas que escapam intencionalmente por 1% de diferença na cota societária, sabe? Fraudes, sim, eu concordo em combater fraudes. Mas a dependência comercial não é fraude. É só o mercado operando. Mas veja a sutileza do texto aí. A fiscalização não autua apenas porque existe influência econômica. Para invocar o parágrafo 3º, a Receita tem o ônus de provar a consequência. Na teoria, né? Não, na lei. Ela precisa demonstrar cabalmente que os termos da transação divergiram daqueles praticados entre entidades independentes. A cláusula foca no resultado material. Entendi. O preço fora do comum? Isso. Se a montadora prova que a peça de plástico tem aquele preço devido ao volume massivo de compras, o que é uma prática comercial super normal, não há violação da base de cálculo. O fisco não pode simplesmente olhar para a dependência comercial e autuar do nada. Ele precisa provar a erosão da base do imposto. Bom, o problema dessa teoria é que a régua para o que constitui divergência é controlada pela mesma autoridade que está aplicando a multa, né? Mas existe o devido processo legal. Sim, o ônus da prova pode até ser teoricamente do fisco, mas quem sofre o auto de infração bilionário é a empresa. E quem precisa gastar 10 anos no CARF se defendendo é a empresa. O contencioso no Brasil é longo, eu concordo. Pois é. E se a questão da influência comercial já é espinhosa, a coisa desanda de vez quando a gente entra no labirinto das relações familiares. Vamos voltar ao seu exemplo do início. O do sobrinho com a agência de publicidade. Esse mesmo. O decreto, lá no inciso 7, diz que são partes relacionadas o cônjuge, o companheiro e os parentes até o 3º grau de diretores, conselheiros ou controladores. Certo, para evitar o esvaziamento por empresas de fachada familiares. Só que 3º grau inclui tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos. A minha pergunta para você é puramente operacional. Como que uma gigante de capital aberto, com tipo 12 membros no conselho de administração e dezenas de diretores, mapeia ativamente os sobrinhos e tios de todo mundo na hora de homologar um fornecedor no sistema? É um desafio de compliance, sem dúvida. Um desafio gigante. Nós estamos transferindo um ônus investigativo quase policial para o Departamento de Contas a pagar das empresas, sabe? Eu admito que esse é o ponto onde as empresas mais têm reclamado da adaptação normativa. É muito comum ouvir isso em palestras, mas a gente precisa entender o mecanismo por trás disso e, principalmente, a tecnologia envolvida, tá? A gente não está mais na época em que o compliance cruzava informações buscando nomes parecidos em pilhas de papel.
Mas mesmo com tecnologia de ponta, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Você não pode obrigar um conselheiro independente a te dar o CPF e o endereço de todos os tios e sobrinhos dele. Mas a grande sacada é que a empresa não precisa construir essa árvore genealógica manualmente. O decreto não existe num vácuo, ele se apoia na arquitetura do Programa Nacional de Conformidade Tributária. Com os cruzamentos da Receita, você diz? Exato momento do onboarding do fornecedor. O alerta de parte relacionada é acionado sistemicamente. Ainda assim, é uma trava absurda nas operações diárias. Mas vamos olhar para o motivo, para a razão causal dessa regra existir. O clássico desvio de lucros. Exato, o desvio puro e simples. Se você não coloca o parentesco até o 3º grau, o sistema de IVA colapsa por vazamento interno. Pensa bem, o conselheiro de uma grande indústria poderia facilmente usar a empresa do sobrinho para emitir notas superfaturadas de serviços imateriais. Tipo consultorias abstratas. Isso, consultorias abstratas, licenças genéricas. O que acontece na mecânica do imposto? A indústria toma um crédito gigante de CBS que abate o que ela teria que pagar e o dinheiro sai limpo e tributado de forma muito mais branda lá na agência do sobrinho. O país perde bilhões em arrecadação assim. Certo. A regra não diz que a empresa está proibida de contratar o sobrinho, de forma alguma. Ela diz, contrate, mas pague o imposto com base no preço que você pagaria para um estranho. É só isso. Olha, a intenção de barrar a empresa de fachada familiar é louvável, eu concordo. O desvio via serviço intangível é um buraco real no sistema e precisa ser fechado. Mas a solução do decreto gera o que a gente chama na prática de falso positivo sistêmico. Como assim? Quando o sistema pisca em vermelho lá no RP porque o fornecedor de TI é parente do diretor financeiro, a gente entra na consequência direta de ser uma parte relacionada. O artigo 14, inciso 4, exige que o valor da base de cálculo seja de mercado, entendido como operações comparáveis, certo? Correto. O valor justo. E aí eu te pergunto, como a empresa prova para o fisco o valor de mercado de algo absolutamente inédito? Você se refere a bens sem liquidez ou serviços sob medida? Exatamente. Pense no serviço altamente especializado. Uma matriz europeia encomenda o desenvolvimento de um software de inteligência artificial customizado para sua filial brasileira, só para operar nas máquinas exclusivas deles. Não tem isso na prateleira de loja nenhuma. Não existe software comparável. É um produto único. Único. Se a empresa não tem como provar o valor de mercado com notas de concorrentes, o artigo 16 do decreto entra em cena com o arbitramento fiscal. E aí, meu amigo, a Receita Federal diz: nós achamos que isso vale 10 vezes mais. Você substitui a segurança de uma nota fiscal legítima pela roleta do arbitramento, onde o fiscal decide quanto vale a inovação tecnológica da sua empresa. Isso é aterrorizante para quem inova. Eu não diria roleta. A valoração de intangíveis é a fronteira mais complexa da tributação global hoje, sem dúvida. Mas nós precisamos entender a lógica de como esse arbitramento funciona nesse novo modelo. Pense no mecanismo de preços de transferência que o Brasil acabou de alinhar com a OCDE e que agora desce para o mercado interno na CBS. Eu gosto de usar a analogia do handicap num torneio de golfe. Golfe. Explique. Sim, quando jogadores de níveis diferentes competem no golfe, o handicap ajusta a pontuação para que o campo de jogo fique nivelado, certo? Para ser justo. O arbitramento de valor de mercado faz exatamente isso. Ele não é uma punição arbitrária, ele é uma ferramenta de nivelamento econômico. Nivelamento aos olhos do Estado, né? Mas é necessário. Se uma filial recebe uma tecnologia caríssima de graça, ou paga R$1 por ela simbolicamente, isso distorce todo o ecossistema do imposto. E a Receita não vai inventar um valor da própria cabeça. O parágrafo único do artigo 16 exige que o arbitramento utilize dados empíricos. Se existirem. Mas, mesmo se não há um comparável direto, a lei permite métodos secundários. Qual foi o custo de desenvolvimento do software lá na matriz? Adiciona-se a margem de lucro padrão do setor de TI. Além disso, o contribuinte tem todo o direito de apresentar seu próprio laudo de valoração antes que a cobrança seja feita. É o custo inevitável de operar dentro de um sistema de IVA puro, de base ampla. Eu compreendo a lógica do nivelamento de verdade.
Mas a aplicação dessa lógica na vida real de uma operação brasileira é o que me preocupa profundamente. O custo de conformidade sufoca a eficiência, sabe? Você acha que trava as operações? Totalmente. Se não há um comparável claro para o software de IA ou para a agência de publicidade super nichada do sobrinho, e a empresa apresenta o laudo dela dizendo que custou X, a Receita invariavelmente fará um contralaudo dizendo que custou Y. Qual é o desfecho mecanicista disso? Litígio massivo. O litígio faz parte do direito, é a defesa. Mas nós prometemos ao país que a reforma tributária e a CBS simplificariam o consumo, lembra? Em vez disso, estamos transferindo a disputa da alíquota para a disputa do valuation. O Tribunal Administrativo vai afundar julgando se a margem de lucro correta de uma transação interna de marketing era de 12% ou 15%. E enquanto esse processo infinito rola, a segurança jurídica evapora e as provisões contábeis da empresa explodem. Eu admito que o potencial de litígio na definição desse valor de mercado é o ponto de maior fricção dessa transição. Eu não vou negar isso. Mas veja, o próprio desenho institucional do decreto antecipa esse exato problema que você levantou. Nós não estamos simplesmente jogando os contribuintes aos leões da fiscalização sem nenhuma via de escape. E qual seria o bote salva-vidas? A via é o artigo 444, que trata das soluções de consulta. Ah, a famosa solução de consulta. Na teoria, funciona muito bem. Mas deixa eu construir a lógica processual aqui porque ela é forte. O decreto criou um canal preventivo. Se a empresa está diante de uma zona cinzenta, digamos, ela vai licenciar essa patente inédita por uma coligada e não tem ideia de como precificar isso para os fins da CBS. Ela não precisa fazer no escuro e esperar multa cair. Ela formula uma consulta detalhada para o fisco. Mas o tempo do fisco? Espera, e tem mais. O decreto institui o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Isso garante que a União, os estados e os municípios não vão dar interpretações divergentes sobre o mesmo fato gerador. Uma vez que o comitê responde qual método de valoração é aceito, a empresa aplica. E essa resposta vincula o Estado, ou seja, blinda a empresa de qualquer autuação retroativa se ela seguir o manual deles. Há uma estrutura sendo montada para dar segurança jurídica de forma processual, substituindo o medo pelo diálogo prévio. A teoria processual é linda, sem dúvida, mas na prática diária, a velocidade do Estado simplesmente não acompanha a velocidade da iniciativa privada. O artigo 447 diz explicitamente que apresentar a consulta não suspende o prazo de recolhimento do tributo se a operação já estiver acontecendo. Sim, não pode parar a arrecadação. Mas imagina o mercado de inovação, que muda de rota a cada 6 meses, né? A matriz europeia precisa liberar a tecnologia amanhã para a filial no Brasil fechar um contrato milionário. Eles vão esperar, 8 meses ou mais por um parecer de um comitê de harmonização para saber como emitir a nota fiscal da licença de software. O mercado não pausa para o Estado pensar. Mas a consulta tem efeito para o futuro. Ela baliza as operações continuadas, que são, convenhamos, a maior fatia esmagadora das transações entre partes relacionadas corporativas. Mesmo nas operações continuadas. A consulta só te protege contra aquele escopo muito específico. Se a matriz fizer um pequeno upgrade no software 3 meses depois, adicionando novas funcionalidades, o fisco pode argumentar que o objeto da consulta mudou. E aí o risco de arbitramento retorna a estaca zero. É um risco, mas a base de cálculo principal já está validada. O ponto que eu defendo não é contra a integridade do IVA. Eu concordo plenamente que o crédito tributário precisa de lastro real, precisa ser limpo. Onde nós divergimos profundamente é que a sobreposição de regras subjetivas de influência, somada a esse labirinto kafkiano dos vínculos familiares, cria um nível de fricção incompatível com a realidade de quem emprega e opera nesse país. Você acha que fomos longe demais na blindagem? Sim. A tentativa do decreto de prever e taxar absolutamente todas as hipóteses possíveis de vantagem corporativa acaba criando um custo extra formidável, aquele velho custo Brasil que, ironicamente, a CBS deveria ter sepultado de vez. Bom, eu acho que nós dois concordamos em uma coisa. A regulamentação não é um mar de rosas para os departamentos contábeis.
É inegável que ela exija um salto evolutivo gigantesco na forma como as corporações lidam com dados cruzados e políticas internas de compras. Ninguém nega isso. Mas, para sintetizar minha visão sobre esse texto como um todo, eu ainda acredito firmemente que o decreto entregou o que precisava entregar. O fechamento das brechas. Exato. Ele construiu uma teia institucional robusta. Quando ele amarra entidades sem personalidade jurídica, sociedades em conta de participação e aqueles percentuais rigorosos de 20% ou 25%, ele fecha os ralos pelos quais a arrecadação brasileira historicamente sempre vazou. Ele protege o mercado justo. É um argumento forte do ponto de vista do Estado. Dito isso, o seu ponto sobre a dificuldade real de se estabelecer comparáveis em mercados de nicho, de inovação e assimetria na identificação dos laços familiares antes de uma autuação são alertas essenciais. Eles vão exigir muita tecnologia e, francamente, muita paciência das áreas de governança corporativa nos próximos anos. Com certeza. E, bom, para fechar o meu raciocínio aqui, a espinha dorsal de um bom sistema tributário é a certeza. O contribuinte precisa ler a regra na segunda-feira, aplicar na terça e dormir tranquilo na quarta, sabendo o custo exato da sua operação. A previsibilidade que eu mencionei antes. Isso. E o meu alerta hoje não é um pedido por liberação da sonegação, tá? Muito pelo contrário. É um alerta de que, ao introduzirmos mecanismos interpretativos de influência e ao forçarmos empresas a simular preços em mercados onde a comparação simplesmente não existe, nós corremos o risco de trocar a objetividade fria dos números pela imprevisibilidade de um auditor individual. E concordo com você num ponto. As rotinas vão ficar incrivelmente mais caras. O grande palco de batalhas do direito tributário desta próxima década não será mais sobre qual alíquota aplicar, mas sim sobre o que realmente significa a expressão valor de mercado nas planilhas do governo. É uma mudança gigantesca na própria natureza da briga fiscal, sem dúvida. E nós dois sabemos que a verdadeira prova de fogo do Decreto 12955 não vai acontecer nessas abstrações teóricas que nós estamos discutindo aqui, mas na trincheira. Será quando os primeiros grandes casos de dependência comercial chegarem aos julgamentos administrativos do CARF. Aí nós vamos ver como, na prática, o Comitê de Harmonização reage à inovação das empresas. O texto escrito que analisamos hoje é apenas o primeiro ato da peça. Com certeza, a teoria legislativa sempre encontra o seu juiz mais severo quando bate de frente com a realidade suja e rápida dos negócios. Muito bem colocado. Sugiro fortemente a quem nos ouve que baixe o texto do decreto e olhe com bastante cuidado, especialmente o artigo 5º e o artigo 14, porque o que exploramos aqui sobre partes relacionadas é apenas uma pequena fração de como a CBS está reescrevendo o cenário corporativo no Brasil. Nós gostamos de pensar no direito tributário como uma ciência exata, uma calculadora onde você aperta o igual e tem a resposta perfeita. Mas na nova realidade de preços de transferência internos, as variáveis ganharam vontade própria. E nós vamos ter que aprender a calcular a subjetividade agora, por mais paradoxal que isso pareça para um contador. Exatamente. Obrigado por acompanhar a The Debate. Continuem questionando.